Muito bom dia. Nós vamos fazer a nossa live aqui nesta manhã. Uma feliz segunda-feira para todos. Que Deus abençoe, que Deus ajude de uma forma toda especial. Eu quero falar sobre o oleiro não larga o barro. Deus não desiste de você. Fiz uma capa linda aqui, top. Deixa eu mostrar aqui. Vamos passar aqui alguns minutos nessa reflexão. O oleiro não larga o barro. Nelson Alves de Andrade. Compartilhem com outras pessoas e vamos refletir aqui nesta manhã na nossa primeira live. É uma mensagem de esperança, uma mensagem de perseverança e fidelidade divina. A natureza de Deus, Ele é fiel. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 13, Deus não age como os homens. Pessoas desistem, abandonam, se cansam. Deus não. A fidelidade faz parte do seu caráter. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Segundo Timóteo, capítulo 2, o versículo 13. Mesmo quando nós falhamos, Ele continua sendo Deus. A nossa instabilidade não anula a constância dele, porque Ele é Deus, Ele é o soberano. Deus não desiste mesmo quando nós erramos. A Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que falharam, mas elas não foram abandonadas, porque sempre as pessoas falam, né? Se você errar, Deus vai te abandonar, se você pecar, Deus vai te jogar no abismo, no precipício. Não, Deus não abandona ninguém. Pedro negou Jesus, mas ele foi restaurado. João capítulo 21. Nós vemos aí o processo na vida de Pedro, houve uma restauração na vida dele. E Deus, ele nos restaura. Deus não nos joga na basura, Deus não nos joga no lixo. Davi, ele pecou gravemente, mas ele encontrou perdão e continuidade no propósito. Claro que nós temos que confessar, temos que nos arrepender, reconhecermos o nosso erro, aí nós vamos ver a mão de Deus sobre nós. Jonas fugiu do chamado, mas Deus o trouxe de volta ao centro da vontade divina. Por mais que nós tentemos escapar, por mais que nós queiramos fugir, mas Deus, ele vai nos chamando, vai nos dando uma chance, vai nos dando uma oportunidade. Salmo 103, versículo 8 diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor. A misericórdia do Senhor, na realidade, renova-se cada dia, cada manhã, e é a causa de nós não sermos consumidos. Deus nos corrige, nos disciplina, Ele trata conosco, mas Ele não desiste, até que Ele veja a obra completa em nós. O amor de Deus não depende do nosso desempenho. Muitas pessoas acham que Deus só permanece quando somos fortes ou certos. A Bíblia ensina o contrário. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o amor dele continua, porque o amor de Deus é um amor infinito. Ele não começou a te amar quando você acertou. E não vai parar porque você tropeçou. Porque a essência de Deus é amor. Deus é amor. Ele me ama como eu sou, ele te ama assim como tu és. E ele vai lutar, ele vai dar oportunidades, vai dar chances para que nós possamos reconhecer o nosso erro e nos voltarmos para o Senhor. Mesmo no silêncio, Deus continua trabalhando. Há momentos em que não sentimos nada, não vemos respostas, não entendemos o processo. Isso não significa abandono. Jeremias capítulo 29 e o versículo 11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal.
O silêncio de Deus nunca é ausência. Muitas vezes é maturação. Ele nos dando a oportunidade para que nós possamos reconhecer o seu imenso amor. Aí nós temos a promessa da permanência. Jesus deixou claro que a relação com ele não é descartável. De maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus capítulo 3, o versículo 5. Quando todos vão embora, Deus permanece. Quando você pensa em desistir, ele te sustenta. Você pode até pensar em desistir de si mesmo, mas Deus não desiste de você. Ele não te vê pelo momento atual, mas pelo propósito final. O processo pode ser doloroso, mas o abandono não faz parte do plano de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele tem um plano em nossas vidas. Ele tem um plano em nossos corações. Por que Deus não desiste de nós? Porque Ele nos ama com amor eterno. O amor de Deus não é emocional, nem condicionado ao nosso comportamento. É um amor de pacto, é um amor de aliança. Jeremias 31, 3. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Deus não ama por fases. Quem ama nunca desiste. Por isso que ele não vai desistir. Porque somos criaturas dele, né? Somos criados à imagem dele. Deus não abandona a sua própria obra. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Desistir de nós seria desistir do que ele criou com propósito e intenção. Porque ele é fiel nas suas promessas. Deus não quebra alianças, queridos. Mesmo quando o homem falha. Deus não é o homem para que minta, nem tampouco o filho do homem para que se arrependa. Números capítulo 23 e o versículo 19. Se ele prometeu estar conosco, ele cumpre. Não por nós, mas por quem ele é. Porque Cristo já pagou o preço. Deus nos ama, Deus não desiste de nós, porque Jesus já pagou o preço. E a cruz é a maior prova de que Deus não desiste. Romanos 8, 32. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Deus não investe o sangue do seu filho para depois nos abandonar. Jamais. Ele não vai abandonar o projeto. Porque ele vê o fim desde o começo. Nós enxergamos o momento, nós enxergamos o presente, enxergamos o agora. Deus vê o propósito completo. Ele não nos define pelo capítulo difícil, mas pela história inteira. Porque a disciplina é a prova de filiação, não de rejeição. Ele nos disciplina porque nos ama. Ele nos disciplina porque está conosco. Quando Deus corrige é porque ele está envolvido. O Senhor corrige a quem ama. Hebreus capítulo 12, o versículo 6. Indiferença é abandono. Disciplina é cuidado. Deus não desiste de nós porque ele nos ama, porque ele nos criou. Ele prometeu, ele pagou o preço. Ele vê além do momento, ele permanece fiel. Aleluia. Mesmo quando você pensa em desistir, Deus continua segurando na tua mão. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 39. Deus não desiste de nós porque somos obra de suas mãos. Deus não nos vê como algo descartável. Ele vê a obra. Ele nos vê como obra feita com intenção, com cuidado, com propósito. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Salmo 139, versículo 1 ao versículo 3. Nós vemos aí Deus agindo de uma forma muito especial, porque Deus ele é soberano. Vamos ver aqui o Salmo 139.
1 ao 3. Como o Senhor é fiel. Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. E de longe conheces os meus pensamentos. Esses versículos mostram a onisciência de Deus, como ele conhece cada aspecto da vida humana, como ele conhece o nosso coração, como ele conhece a nossa vida. E como ele nos conhece, foi ele quem nos formou, foi ele quem nos fez. Antes de qualquer erro, qualquer queda ou fraqueza, já éramos obra. Deus não abandona o que ele mesmo formou. Um artesão não despreza aquilo que criou, ele ajusta, ele corrige e aperfeiçoa. Isaías capítulo 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, tu o nosso olheiro e todos nós somos obra de tuas mãos. Se somos barro, o processo pode doer, mas o olheiro não larga o barro. O olheiro não larga o barro até ver o resultado do seu trabalho. O barro, enquanto está nas mãos do olheiro, passa por pressão, giros e ajustes. Não porque está sendo rejeitado, mas porque está sendo formado. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são os olhos nas minhas mãos. Jeremias capítulo 18, versículo 6. Enquanto o barro está nas mãos do oleiro, o perigo não é o processo, é sair das mãos do oleiro. O processo não significa abandono. Se o oleiro ainda toca o barro, é sinal de cuidado. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. Salmo 138, versículo 8. Deus não solta a obra no meio do caminho. A pressão faz parte da forma. Sem pressão não há estrutura. Da forma, tá? Sem pressão não há estrutura, sem correção não há propósito. Ainda que eu te formasse no ventre, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Ele sabe exatamente o que está formando, mesmo quando nós não entendemos o processo. Muito obrigado aí pelos coraçõezinhos aí, tá? O olheiro vê o que o barro ainda não vê. O barro só sente o agora. O olheiro enxerga o resultado final. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Isaías capítulo 55 e o versículo 8. Deus trabalha com visão de eternidade, com visão futura. O oleiro não larga o barro até ver o resultado do seu trabalho. Se Deus ainda está te moldando, é porque ele ainda não te abandonou e nem vai te abandonar. É porque o processo não terminou. Mesmo quando dói, mesmo quando cansa, mesmo quando parece lento, estar nas mãos do oleiro é o lugar mais seguro que existe. Nossa falha não anula a autoria de Deus. Erramos, mas continuamos pertencendo a Ele. E isso acaba com a teoria daquelas pessoas que dizem: se você errar, Deus vai te abandonar. Se você errar, Deus vai te colocar num leito de enfermidade. Que Deus é esse, né? O Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Salmo 94 e o versículo 14. Deus corrige a obra, não a lança fora. Deus trabalha continuamente em sua obra. Ele não apenas criou, ele continua trabalhando. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar. Filipenses capítulo 2, versículo 13. A obra ainda está em andamento. Em Cristo, a obra é restaurada. O pecado danificou, mas Cristo restaurou, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 10. Deus não desistiu no Éden, nem na cruz e nem agora. Que maravilha, né? Deus não desiste de nós porque somos obra de suas mãos. Ele não nos abandona, ele não abandona o que ama, não rejeita o que criou e não desiste do que decidiu salvar. Mesmo quando você se vê
tudo quebrado, Deus ainda vê você em processo. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Filipenses capítulo 1 e o versículo 6. Isso é muito lindo, isso é muito especial, isso é top, tá? Deus tem um plano em cada criatura. Deixa eu ver aqui. E nesse processo, ele está trabalhando, nesse processo ele vai trabalhar. Deus tem um plano para nós, Deus tem um plano em nossos corações, Deus tem um plano de uma forma muito especial. Amém? Que Deus abençoe a todos. No mundo dos negócios, a primeira impressão em nome importa. de Jesus Sabe Cristo, qual a primeira coisa tá? que seus clientes veem? Que o Senhor Seu possa e-mail. nos Usar um ajudar. e-mail... Escuta bem esse hino aí, ó. Tem um plano em cada criatura, astros ele dá o céu, cada rio ele dá um leito, caminho faz abrir a flor. Minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Tá vendo? Seguirei meu Senhor sobre terra ou mar, de Deus mandar, irei. É o de Vitorino Silva. Em seu querer encontro paz na vida, bênçãos teus a mais viver. Embora venham lutas e tristezas, que Deus me guiará. Minha vida eu entrego a Deus, Pois o seu filho lá na cruz entregou. Aleluia. Por mim. Não importa. Importa onde for, Seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar. Então observem, Deus tem um plano para cada um de nós. E o plano de Deus é um plano de paz, é um plano de amor, é um plano especial, um plano maravilhoso. E nós devemos aceitar o plano de Deus. O plano de Deus em nossas vidas é especial. O plano de Deus é forte e ele trabalha para que o seu plano seja executado e que toda boa obra venha a acontecer em nossas vidas, em nossos corações. O plano de Deus para cada um de nós é especial. Ele conhece cada um de nós desde o princípio e ele tem um propósito único para cada um de nós. Nossa individualidade é uma obra-prima dele e descobrir esse plano é uma jornada de descoberta espiritual. Que nesta manhã nós possamos descobrir o eterno propósito de Deus em nossas vidas, porque o plano de Deus é algo maravilhoso. Que você nesta manhã você possa entregar a tua vida ao Senhor, sabendo que em todas as coisas
nós somos mais do que vencedores. Para todo ser humano, Deus tem um plano especial e descobertas maravilhosas, é a verdade mais importante que nos faz entender que nós somos amados, que nós somos especiais pelo Senhor e que a nossa vida não é por acaso. Não estamos aqui por acaso. Explorar esse propósito individual que Deus tem para cada um de nós é justamente encontrar um tesouro, é encontrar um mapa do tesouro que já existe em nossos corações. Ele é um artista talentoso e ele pensa em cada cor, em cada forma, em cada detalhe, antes de começar a pintar. Assim é Deus. Antes mesmo de nós estarmos no ventre da nossa mãe, Ele já nos chamou, Ele já nos escolheu, Ele já nos conhecia. E a Bíblia no Salmo 139 diz isso, né? 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda em formação. Tudo estava escrito no teu livro antes de qualquer um deles existir. Que incrível, não é verdade? E Deus nos ama desde o princípio. E saber que somos especiais para o Senhor significa que não existe no mundo outra pessoa igual exatamente a nós, porque somos únicos nas mãos do Senhor. E nós podemos conhecer esse plano do Senhor, conhecendo mais e mais a Ele, nos aproximando dEle. O primeiro passo realmente é colocá-lo em nossos corações, entregar a nossa vida a Ele, confessar os nossos pecados, ler a sua palavra, descobrir os nossos dons, os nossos talentos, porque Deus nos deu dons e habilidades especiais para que nós pudéssemos usar na sua obra, cantar, desenhar, cozinhar, ajudar o outro. São vários dons, são vários talentos, né? E amando e servindo ao próximo, nós vemos aí o plano de Deus sendo executado e Jesus nos ensinou que o maior mandamento de Deus é justamente o amor. E vamos então fazer escolhas certas, confiar no Senhor, sabendo que Deus não desiste de nós, nunca Ele vai desistir de nós. Saiba, meu querido, que nesta manhã talvez você esteja passando por tribulações, por lutas ou por dificuldades, mas há um Deus que está trabalhando na tua vida, há um Deus que não desiste de você, há um Deus que está trabalhando em teu coração. Deus não desiste, tá? Deus não desiste. Coloca isso no teu coração, coloca isso na tua vida. E Deus nos chama para nós enfrentarmos os desafios, para enfrentarmos as dificuldades, mantermos a nossa fé, mantermos a nossa coragem e deixar o Senhor trabalhar, deixar trabalhar em nós. A Bíblia está repleta de versículos que nos encorajam a manter a nossa fé, a manter a nossa confiança no Senhor. Por exemplo, Gálatas capítulo 6, versículo 9, nós lemos: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Isso nos lembra quando as coisas estão difíceis. Nós devemos continuar perseverando, confiar no Senhor. E Isaías 41, versículo 10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo. E em Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Josué, no capítulo 1, versículo 9, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aí nós temos aí a vida de Pedro, um exemplo poderoso de como Deus não desiste de nós. Quando Pedro falhou e teve dúvidas, Jesus nunca deixou de amá-lo. Isso nos ensina que, independentemente das nossas falhas, dos nossos erros, Deus está disposto a nos receber de volta e nos dá uma nova oportunidade, nos dá uma nova chance. Se você está sentindo-se desanimado nesta manhã ou prestes a desistir, lembre-se de que Deus está ao teu lado, te ajudando, te ensinando, te moldando. Ele não desiste de você, mesmo quando você se afasta dele. É importante buscar apoio em sua fé, na sua comunidade, ao seu redor, conversar com pessoas que possam te ajudar e
para terminar aqui, a mensagem que Deus não desiste é um convite a nós perseverarmos, a termos esperança em momentos de dificuldades, em momentos de crise. Lembre-se de que você não está sozinho nesta jornada, não está sozinho nesta caminhada. Continue lutando, continue batalhando, porque o Senhor está dizendo para você nesta manhã: eu estou contigo. Não temas, porque eu sou contigo, não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías capítulo 41, versículo 10. E Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Josué capítulo 1, versículo 9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isso é muito lindo. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 ao 9, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E Hebreus capítulo 10, versículo 35 ao 36 diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E em Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Salmo 27, versículo 14: espera no Senhor e anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. E 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Romanos 8, 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, em Cristo e por Cristo e para Cristo, que Deus abençoe a cada um de vocês neste momento, nesta manhã. Tenham uma maravilhosa semana e coloque no teu coração: Deus nunca vai te abandonar, nunca vai te deixar. Um grande beijo, um grande abraço. Que Deus em Cristo abençoe a todos, a vocês que compartilharam aí, que enviaram os seus corações.